Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente, né? Vou falar um pouco da minha história e vou definir meu cabelo aqui pra vocês verem. Já comecei, na verdade, pra não parecer tão feio aqui, sabe? Então, toda a minha adolescência, eu achei algo estranho em mim, sabe? Eu era muito chorona, eu era muito sentimental, tipo, eu me estressava muito rápido. Qualquer coisa eu queria me cortar. Eu sempre tive isso comigo, tipo, desde meus 15 anos que eu comecei a me cortar. Que foi quando aconteceu o meu nude vazado, quando aconteceu muita coisa na minha vida, muito julgamento, muita crítica, muitas coisas. E depois que soltaram meu vídeo, aconteceu o estupro, que eu não cheguei em rede social, eu não cheguei em canto nenhum pra falar sobre o estupro que aconteceu na minha vida. Porque eu fiquei com vergonha, sabe? E também meus pais não queriam que acontecesse mais um escândalo. Então a gente abafou o caso, sabe? Enfim, o que é que acontece? Daí eu tinha muitos sinais, sabe? De depressão, de sinais, e também eu fazia, né? Vou tentar deixar algumas fotos minhas quando eu cortava meus braços. Mas, eu não sabia que ali eu tava me tornando uma adulta. Uma adulta não, né? Que eu não era tão adulta assim. Na verdade, eu parei de me cortar. Eu acho que eu tinha uns 18 anos quando eu parei de me cortar. E foi quando eu comecei a tomar remédios de ansiedade, que foi o que me engordou. Mas eu acho assim que... Na adolescência, né? Na minha adolescência foi quando eu descobri que, na verdade, eu tava sofrendo um transtorno, né? Eu acho que o nome é borderline, né? Acho que se diz assim. Que é aquele transtorno de humor, essas coisas e tais, que muda, que você se diferencia, que você quer, tipo, como é que se diz? Muda de humor, muda assim, por hora, por minuto, sabe? As coisas. Bipolar também, eu acho que é o nome mais certo também, né? Mas assim, toda a minha vida foi muito complicada, sabe? Pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui nesse Instagram, ou na minha vida, ou no YouTube também, porque eu tenho um canal no YouTube, vai saber agora que eu não nasci, gente, em berço de ouro, nem nasci numa vida boa, não, viu? Eu vim de baixo, Eu já morei em favela, eu já morei em casas assim, casa pequena, eu já morei no Córrego, que foi aonde eu tive também, que saí de lá correndo em chuva, fui pra casa de uma tia minha, que me deu a casa pra ficar lá com meu pai e com a minha mãe. E quando a gente saiu de lá porque a casa tava caindo, ia cair lá embaixo, e a gente tava tudo dentro de casa, e foi um grande livramento de Deus, porque a gente poderia estar tudo morto, por causa da terra que ia cair em cima da nossa casa, né? Então assim, gente, eu já me cortei, eu já quebrei minhas coisas, tipo, do quarto, já joguei no chão. Eu já quis, tipo, brigar com a minha mãe e chamar palavras que magoaram ela, que ela teve até uma vez que ela ficou tão mal, que a pressão dela ficou lá embaixo. Então, tipo, eu entendi que ali eu tava precisando de ajuda, autoajuda. E eu não tava sabendo pedir socorro. Até chegar ao ponto de eu mesma falar com meus pais e pedir pra eu ir pra um psicólogo e pra um psiquiatra. Tá chovendo, começou a chover. Eita, que coisa de Deus. Mas enfim, vamos lá. E daí eu comecei a ser acompanhada por psicólogos e psiquiatras profissionais pra, tipo, eu entender que me cortar ou querer me matar não era a solução para meus problemas. Graças a Deus eu nunca presenciei minha mãe em nenhuma briga, sabe? E também eu não culpo a minha mãe pelos traumas que eu tive, até porque ela é a pessoa mais traumatizada da vida, porque minha mãe perdeu a mãe dela quando ela era pequena ainda. A mãe dela morreu. Perdeu a avó, que o pai da minha mãe matou a minha avó. A mãe da mãe da minha mãe, né? E sem falar que minha mãe, quando ela era nova, minha mãe também já passou por coisas de homens querendo estrupar ela, porque minha mãe era muito linda quando ela era nova. Assim, vocês me veem, quase ver a minha mãe, porque só muda que minha mãe ela é branca. Mas foi muito também difícil a trajetória da minha mãe até aqui, sabe? É uma mulher muito guerreira, tenho muito orgulho da minha mãe. E eu nunca na minha vida colocaria a culpa dos meus traumas na minha mãe, entendeu? Até porque ela me deu uma criação muito ótima. Todos os erros que eu fiz, fui eu que procurei, tá bom? Alguns, ao certo, eu procurei, porém, as pessoas que não foram confiantes, né? E fizeram essas coisas comigo, mas eu também não boto a culpa nas pessoas, sabe? Eu entendo que tudo que a gente faz tem um retorno. E querendo ou não, a gente tem que pagar a nossa dívida com a vida, né? E assim, gente, eu acho que eu tenho que hoje em dia eu botei na minha cabeça que eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me construir de novo.
eu tenho que recomeçar, esquecer do meu passado, sabe? Que é uma coisa muito difícil, porque o nosso passado diz muito sobre a gente, sabe? O nosso passado, na verdade, ele diz muito sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Ele marca muito as nossas cicatrizes, né? O nosso passado diz muito sobre o que a gente já foi e o que a gente não quer mais ser. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu passado, apesar que eu tenha sido falada que eu era puta, que eu era rapariga, que eu era isso, que eu era aquilo, por causa de um nude vazado. E assim, é uma coisa que eu não tenho, como é que se diz, nojo de mim. Até porque eu não sou a primeira nem você a última. E também, depois de muito tempo que eu vim conseguindo superar tudo que eu passei, eu entendi que hoje eu sou referência, na verdade, para muitas meninas que já passaram por nude vazado ou que estão querendo mandar um nude para algum menino e pensando, eu não passo, eu não mando, sempre eu aconselho. Então, assim, hoje em dia, minha mentalidade mudou. A maturidade que eu não tinha, eu ganhei. E graças a Deus, hoje em dia, eu posso dizer que eu estou superando a cada dia e recomeçando, né? Recomeçando uma vida nova. Sabe, assim, eu não critico as pessoas que me criticaram, não critico as pessoas que se afastaram de mim, entendeu? Eu não critico as mães das minhas amigas que também não quiseram que elas andassem comigo. Não critico não, até porque eu entendo que essas pessoas que se afastaram não eram verdadeiras, nunca foram amigas de verdade, sabe? Eu entendo que às vezes também não foi porque elas quiseram, foi porque as mães proibiram de andar comigo, porque pensava que eu ia influenciar a filha dela. Mas a vida é assim, a gente tem que seguir com a vida, né? É errando que a gente amadurece. E assim, eu coloquei na minha cabeça também que a vida é sobre erros e acertos. Cabe a gente aprender a querer acertar e não errar mais, sabe? Graças a Deus, hoje em dia, Deus me fez conquistar muitas coisas que eu naquela época pensei que nunca iria conquistar. E assim, traumas todos nós vamos carregar, independente, a gente vai carregar traumas, traumas de ex-namorado, sabe? Sabe assim, é uma coisa que me afetou tanto, esse nude vazado, essas coisas que eu passei de depressão, de ansiedade, tudo na minha vida me afetou muito, porque assim, eu sou uma menina muito sentimental, e assim, minha mãe não teve só esse relacionamento da minha mãe de agora com meu pai, na verdade foi o que deu certo, né? O que Deus permitiu que ela casasse, tivesse eu e meu irmão. Mas minha mãe teve outros relacionamentos, né? De outros irmãos meus. E minha mãe sofreu muito, ela chegou a os homens gritarem, tipo... Eu não cheguei a conviver, a ver, mas eu vejo meus irmãos falando, né? Meus irmãos mais velhos. E eles falando ele falando pra mim que o pai dele era muito rico, manhinha, entendeu? Tipo, chegava a gritar, chegava a querer abater na minha mãe, sabe? Então, assim, por eu ver que minha mãe já sofreu muito na mão de homem, hoje em dia eu tenho muito trauma de me relacionar. Ficou um trauma na minha vida, sabe, gente? De me relacionar pelo fato de, tipo, de eu ver minha mãe passar por aquela situação sem ela merecer. E eu não querer passar por aquilo. E eu acho assim que nenhuma mulher deve aceitar ser gritada, ser machucada, sabe? Como é que se diz? Ser mal falada do seu corpo por causa de um relacionamento que você tá puxando ali com a barriga porque você tem medo do que a sociedade vai dizer. Você tem medo do que seus pais vão achar se você acabar seu relacionamento, se você acabar seu casamento. Eu penso assim, gente, eu não sei se eu tô certa, se isso é feminismo da minha parte, se é ser muito ogra, muito hipócrita, mas eu penso assim, se o meu pai, que é meu pai, que tem o direito de gritar comigo, eu não aceito um homem, o meu pai gritar, falar coisas comigo, eu vou aceitar um homem que não tem vínculo nenhum comigo desde eu pequena, falar de qualquer jeito comigo. Tipo, me tratar de qualquer forma. Não, gente, eu acho isso um pouco, como é que se diz? Hipócrita da minha parte, sabe? Eu acho muito hipócrita.
Mas é isso, gente. Eu acho que todas as mulheres, todo mundo que está vendo esse vídeo agora, aonde chegar, coloquem na sua cabeça que vocês vão vencer qualquer situação que seja. Deus, ele não coloca um fardo mais forte que a gente possa suportar. Acreditam nisso, que tudo que a gente passa aqui nessa terra, tudo tem um propósito em uma finalidade. E Deus, como ele fez na vida de muitos personagens da Bíblia, ele vai fazer na nossa vida, na sua vida, como ele tem feito na minha. Se apegue com Deus, coloque suas preocupações, suas necessidades nas mãos dele. E eu tenho certeza que Deus, ele vai realizar seu sonho, ele vai fazer você superar todos os problemas e ele vai fazer você ser testemunho na vida de outra pessoa para abençoar. É isso as minhas palavras. Eu agradeço a todos que estão assistindo, que conseguiram chegar até o fim desse vídeo. E eu espero que eu seja uma luz na sua vida e que um dia, quando você me ver pessoalmente ou me ver em algum lugar, ou até mesmo me seguir só no Instagram e comentar, você diga: aquele teu vídeo me ajudou a superar meus erros e a ser uma pessoa melhor. E eu espero de verdade que você que esteja vendo esse vídeo seja uma pessoa melhor, entendeu? Que todos os erros ou problemas que você vem enfrentando, seja de depressão, ansiedade, o que estiver acontecendo, no fim de tudo, seja apenas um aprendizado para você entender que a vida tem os seus segredos e os seus segredos são revelados àquele que sabe que quando se luta, se consegue vencer a guerra.